Olá pessoal, estamos já a começar, por isso fica atento. Vão passar aqui as formas como tu podes ser bênção para nós, ou portanto, para a nossa igreja, e também como a igreja pode ser bênção para ti. Por isso fica atento. Até já! Acham que és, mas ouvi um suave sussurro de amor meio da noite a dizer: te agradas de mim e que eu não estarei só. Deus, tu és um bom pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és, e amado por ti é quem
Graça e paz da parte do Senhor Jesus, queridos nossos da Igreja da Comunidade, esta parcela do corpo de Cristo que já aprendemos a amar. Quero saudar a cada um de vocês com um grande abraço meu, da minha esposa Joyce, em especial ao casal de pastores queridos Tiago Mata e Juliana. Eu tenho a grata alegria de poder repartir com vocês um pouquinho da Palavra de Deus, algo que Deus pôs no meu coração para esses dias tão desafiadores em que temos vivido. Eu gostaria de desafiá-los a abrirem em 2 Coríntios 4, a partir do verso 16. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, a partir do verso 16, nós lemos o seguinte: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, diz Paulo, e as que se não veem são eternas. Eu não sei quantos sabem, mas eu já sou a 5ª geração de crentes na família. Eu cresci num lar cristão, eu tenho o meu tetravô, que já era crente, já era um obreiro, pregador do Evangelho. E durante toda a minha caminhada, desde que eu me entendo por gente, uma pergunta tenazmente me assedia. Lecionando em universidades, trabalhando no mundo corporativo, é muito comum as pessoas, de repente, ao conhecerem um pouco da nossa fé, virem até nós e fazerem uma pergunta que parece-nos bastante comum. Rubinho, você crê que Deus existe? Eu sempre tive uma só resposta para tal coisa, mas hoje em dia eu creio que essa resposta teve de ser mudada graças a algumas ideias. Hoje em dia eu respondo, para o espanto de muita gente, não, querido, Deus não existe, Deus é. E todas as coisas passaram a existir a partir daquele que sempre foi e sempre é. Então, muita gente vem e se assusta, né? Porque essa é uma afirmação que tem fundamento em todas as Escrituras. Deus não teve criação, não teve nascimento, nós é que passamos a existir após Ele. E aí, é como Paulo afirma, e afirmou uma vez lá perante os gregos no Areópago, porque nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos, está lá em Atos 17, 28. Só a partir de Deus que é que hoje nós, eu, cada um de vocês, existimos. Ou como um amigo muito querido lá no Brasil prefere dizer, nós subexistimos. Ou seja, a nossa própria existência é dependente, carenciadas do fôlego e propósito de Deus. E neste texto, e talvez por isso, Paulo escreve lá no verso 16, o primeiro versículo que lemos, por isso, Paulo está a afirmar a respeito de duas realidades e desafios da nossa caminhada como filhos de Deus a uma igreja que estava espremida pela cultura, de um lado da religião e do outro de um mundo secularizado, que como nós temos hoje, nós tínhamos dentro da igreja de Corinto alguns judaizantes religiosos, gente afeitos à religião, e gente gentia que vinha não simplesmente vazias de um pensamento a respeito de Deus, mas sobretudo muita coisa na sua cabeça e que afinal de contas estava longe de uma ideia, de um conceito, de um fundamento a respeito de Deus. E aí, queridos,
ele coloca lado a lado no trecho que nós lemos duas realidades que são completamente opostas entre si. Uma, aquela que recebemos de Deus, a vida que recebemos de Deus, a realidade da graça, dos dons, do nosso ministério que é exercido em contraposição ou oposição às lutas que nos vêm. Ele fala isso no verso 1, no verso 8 e até 12. Era como se Paulo dissesse nesse capítulo 4 de 2 Coríntios, a vida cristã não é bola de Berlim. A vida cristã não é um eterno verão na praia. A vida dói. A vida dói. Outra coisa, nós trazemos a luz do Evangelho em nós. Paulo deixa isso claro. O conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, que é a imagem de Deus, e do outro mundo completamente cego, em escuridão, com os olhos tapados para não enxergarem. É o que ele fala do verso 3 ao verso 6. Ele também apresenta aí o nosso corpo como um vaso de barro, fraco, pobre, que se desgasta dia após dia. Podem ver já as minhas rugas, que envelhece, que experimenta a corrosão, a ferrugem e mais a descalcificação, a deteriorização da memória, a força, tudo por conta da segunda lei da física, ou chamada lei da entropia, que eu creio vem como resultado do nosso tombo, daquele acidente lá no Éden, quando nós metemos o pé na poça, quando deixamos tudo a perder. Em distinção ao que Deus nos dá, Paulo diz que nós somos esse vaso de barro em que há em nós um tesouro que opera assim e apesar da nossa natureza. E por isso, por conta desse tesouro, temos sido renovados. E aí, Paulo termina esse trecho com um contraste glorioso. E ele afirma, pois a nossa leve e momentânea tribulação, leve e momentâneo sofrimento, é isso que Paulo está a afirmar? Ora, queridos, ele só diz isso. Talvez se Paulo estivesse aqui vivendo hoje, assustado vendo as notícias de jornais, as milhares de pessoas a perderem emprego, a perderem a vida, a morrerem, gente no alto da pandemia que sequer podia enterrar os seus mortos, e isso está a acontecer nesse presente momento. Paulo só diz que isto é leve e momentâneo porque isto tudo se contrapõe a algo maior, mais sublime, mais glorioso, a glória eterna que está preparada para nós, que é muito maior, infinitamente mais do que tudo isso. E aí Paulo termina com algo que engloba a nossa luta hoje, é a razão dessa meditação que eu trago para os queridos. O desafio de nós vermos o que não se vê. E aí ele começa no verso 16, esse por isso. Ele tanto afirma algo sobre nós cristãos, como parece nos lembrar e exortar ao mesmo tempo a razão dessa palavra para a gente aqui e agora. Nós, eu, você, os que creem, os que receberam a revelação da graça de Deus em Cristo Jesus, não somos daqueles que atentam, que prestam atenção, que levam em conta o que se vê. E por que razão? Porque tudo aquilo que se vê, afirma Paulo, é passageiro, e o que não vemos é eterno. E aqui, queridos, está precisamente o nosso desafio, prestarmos atenção não ao que é passageiro, que não subsiste, que não tem a ver com o cumprimento, com a construção, com a execução, com o revelar de Deus em nós e naquilo que fazemos. Mas isto é para que nós atentemos também para as coisas mais importantes que a vida descortina diante de nós. Será que Paulo está dizendo que nós não devemos prestar atenção em alimentar os nossos filhos, em buscarmos trabalhar e termos nosso emprego, talvez tomarmos banho todos os dias, cuidarmos da saúde? Não, é claro que não.
Isso tudo tem a ver com a vida e como o dom de Deus tem de ser cuidado. Veio de Deus, mas ele afirma que ainda estas coisas precisam ser cuidadas segundo um propósito revelado ou incluído naquilo que Deus tem para nós, que é atemporal, que é eterno. Queridos, nós contamos o tempo. Para nós, esta vida é contada por segundos, por minutos, por horas, por dias, por meses, anos. Mas Paulo afirma que nós somos movidos pela e para a eternidade. E o que é a vida eterna? Queridos, o escritor de Eclesiastes 3, do livro de Eclesiastes, especialmente o capítulo 3, verso 11, diz assim, que Deus pôs dentro do homem a eternidade sem que este a possa descobrir. E a não ser que Deus nola revele, nós somos daqueles bichos que ficam tateando no escuro dessa vida, sem qualquer nexo, sem direção, sem razão, apavorados com o fim de tudo que nos moveu e pelo que nos desgastamos. Jesus definiu para nós o que é vida eterna, aquela que perdemos com o pecado. Lá em João 17:3 nós lemos: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna, portanto, não é um contar de inúmeros e incontáveis dias. Eternidade tem a ver com conhecermos a Deus como Ele é. Paulo afirma e nos lembra então que nós, os que cremos, os que receberam a vida eterna pelo conhecimento ou pela chegada da consciência do Evangelho, da boa notícia da graça de Cristo, não somos daqueles que são levados por aquilo que não perdura. Sem isso, eu e você somos apenas gente à mercê das circunstâncias, água de enxurrada, folhas soltas ao vento, vento das situações que nem sequer produzimos, nem controlamos. E aí, queridos, trabalhamos pelo pão que vai nos dar outra vez a fome. E Jesus nos advertiu para que trabalhássemos sim pelo pão que nos sacia. Trabalhamos apenas pelo salário, achando que ele vai nos satisfazer. Dizemos que amamos, mas apenas queremos satisfazer a nós mesmos e a nossa carência, e não para satisfazermos ou realizarmos algo mais sublime, algo que perdure. E mais, quando nós não discernimos o que é eterno, quando algo nos alegra, beneficia, dizemos que foi Deus. E na realidade era apenas o diabo ofertando-nos um isco para nos enganar e destruir depois. Quando nós não discernimos o que é eterno, quando algo nos surpreende, frustrando os nossos planos, dizemos logo que é o diabo quem estava por trás do prejuízo, e na realidade foi apenas Deus nos livrando de algo. Não enxergando aquilo que é eterno, nós nos afastamos quando é hora de abraçar, de perdoar, relevar. Construímos quando o tempo é de derrubar. Queremos colher quando é tempo de semear. Não vendo a eternidade, achamos que a nossa luta é contra aquilo que se vê, que tem carne, que tem ossos, que tem sangue. E aí a gente acha que o nosso inimigo é o nosso vizinho, é o nosso patrão opressor, é um cônjuge complicado, e não enxergamos uma oportunidade de sermos bênção e revelação de Deus para gente complicada, chata, problemática. E mais, não vendo a eternidade e a manifestação da graça de Deus, reclamamos das dores e das lutas, aquilo mesmo que Paulo nesse texto afirma que embora, entretanto, contudo, e aí está o seu por isso, não vendo o que é eterno, chamamos castigo o que é apenas a disciplina amorosa de Deus. Não vendo o que é eterno, nós fugimos da dor das lutas, sem nos lembrarmos que a adoração que não brota dos momentos de dor geralmente são perigosas e enganosas. Muitos acham que só podem louvar e adorar quando a vitória chega, mas é no tempo da crise é
que aprendemos as lições que nos tornarão aptos a enfrentar as futuras guerras. Por isso é que quando nos sentimos grandes ou astros da religião e começamos a nos sentir o Deus da espiritualidade, a dor se apresenta e desmonta o nosso mundinho perfeito. Não vendo o que é eterno, queridos. Evitamos mostrar as nossas cicatrizes e queremos mostrar às pessoas apenas as nossas fotos retocadas nos Instagrams da vida, nos Facebooks, esquecendo-nos que se não temos as marcas de Cristo, como Paulo afirma-nos em Gálatas 6,17, nós não podemos servi-lo. O Caio Fábio, um amigo de muitos anos, me disse uma vez: Rubinho, desconfie de todo homem de Deus que não manca, que não manqueja. Para já eu fiquei muito feliz. Tenho lá as minhas dores e eu não posso escondê-las. Queridos, não vendo o que é eterno, nós evitamos então mostrar o nosso manquejar e desprezamos o fato de que os incrédulos hoje querem muito mais do que simplesmente ouvirem melodias bem executadas num emocionalismo meloso, fabricado. Eles querem ver e tocar as nossas cicatrizes e não as nossas medalhas, como aconteceu com o incrédulo Tomé, que foi curado tocando na cicatriz de Jesus. Não vendo o que é eterno, queridos, tudo que vemos, tocamos, apalpamos é passageiro. Deus ainda quer gente que o adore quando as circunstâncias apontam para a mais escura noite. E que apesar do que vem, transformam dor em triunfo, lágrima em oração e crises em oportunidades. Gente que transforma as marcas da cruz em testemunho poderoso da graça. Não vendo o que é eterno, queridos, nós não agimos por propósito, mas só falamos e agimos por ganância, egoísmo ou pelas nossas carências. Porque só gente de fé, gente que conhece Deus, vê o que ninguém mais vê. Queridos, isso não tem a ver com confiança, mas tem a ver com conhecimento. Fé não tem a ver com confiança. Antes da confiança é preciso que haja conhecimento. Por isso Paulo, queridos, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Fé não é força de vontade, não é nós desejarmos ardentemente alguma coisa, mas é nós olharmos para a palavra de Deus, para as Escrituras, aquilo que está escrito, determinado, aquilo que anda segundo um propósito divino e que, no qual eu concordo, eu recebo e aceito como verdade e ando por isso. Isso é fé, precisamente. Queridos, quem quer que deseja viver vendo o que ninguém mais vê, então esteja pronto a conhecer e prosseguir a Deus. Queridos, quanto mais nós temos o nosso tempo de meditação, de busca da palavra de Deus, de moldarmos, deixarmos o Espírito de Deus moldar a nossa consciência segundo aquilo que está revelado, então esteja pronto para ver coisas que ninguém mais vê. Porque tudo que nós vemos nesta vida é passageiro, é efêmero. Por pior que seja, enfermidades, oposições, escárnios, fome, nudez, espada ou morte. Ou até as coisas ótimas, por melhores que sejam, honras, glórias, riqueza, tudo vai passar e ninguém vai conseguir levar do cemitério para o outro lado. Tudo que é desta vida é passageiro. Tudo que se pode ver, pegar, apalpar é passageiro, mas o que não vemos é eterno. Queridos, por isso hoje eu gostava de orar por mim e por você, para que Deus molde em nós o caráter de gente que vê o que ninguém vê. Por ver o que ninguém via, Abraão saiu da sua terra, da sua parentela e foi para um lugar onde ele nem sabia onde ficava. Por ver o que ninguém via,
Noé se meteu a construir um barco, dizendo para toda a sociedade da época que o mundo seria inundado por água, sendo que nunca havia chovido sobre a terra, segundo a palavra de Deus. Por ver o que ninguém mais via. Paulo, se preparando para ir para Jerusalém, recebe a visita de um profeta Ágabo, que, pegando o cinto de Paulo, amarrou as suas mãos e os seus pés e disse: assim diz o Espírito, isso vai acontecer com o dono desse cinto, lá em Jerusalém. Toda a igreja gritou, toda a igreja se apavorou e disse: Paulo, não vá. O que é que eles estavam a ver, queridos? Somente aquilo que se via. E Paulo, por atentar para as coisas que não se veem, que são eternas, se dignou a ir a Jerusalém, cumpriu-se a palavra de Deus, ele sofreu o que sofreu, mas hoje eu, você e toda a história da igreja cristã se beneficiou daquilo tudo que Paulo foi levado a viver lá em Jerusalém. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos pedir que Ele nos livre desses olhos que só veem aquilo que está diante de nós, que todo mundo vê. Aquilo tudo, amados, que pode nos enganar, nos seduzir. Vamos pedir a Deus a graça de vermos com os olhos da fé e enxergarmos o propósito de Deus em todas as situações, boas ou más, para que o seu propósito se cumpra em nós. Vamos falar com Deus? Vamos abaixar nossa cabeça, fechar os nossos olhos. Pai amado, bendito é o teu nome pela tua graça imensa com que nos tem amado. Bendito para sempre, eternamente seja o teu nome. Senhor, eu peço a graça de, no dia que se chama hoje, este rasgo na eternidade passada e futura, que tu, ó Deus, nos tomes, Senhor, pelas mãos e nos conduza a uma vida, queridos, esses meus amados, os meus irmãos da igreja da comunidade, para que nenhum seja, ó Pai, enganado por aquilo que os olhos podem ver, as mãos podem pegar e de repente até o nosso coração possa dizer: queremos andar, ó Deus, por aquilo que tu, ó Deus, revelas na tua palavra, que fala, Senhor, como propósito para a nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos gente de fé. Gente, ó Deus, que é o menor sopro da tua boca, vai e caminha e obedece. Pai, em nome de Cristo, eu quero pedir pelos irmãos que estão em luta nesse tempo de tribulação tão grande, para que, a despeito daquilo tudo que eles possam ver, as necessidades, as lutas, os desafios de manutenção da sua própria vida, da sua casa, dos seus, Pai, que eles possam ver o teu propósito sendo cumprido. Fala, ó Deus, a cada um de nós. Já temos tudo quanto precisamos para uma vida santa, justa e pia, como diz a tua palavra. Então, ó Deus, só dá-nos olhos novos, para que vejamos tudo aquilo que é eterno, que está posto diante de nós. É tudo quanto pedimos por Cristo Jesus, a quem amamos e servimos. Amém e amém. Queridos, que o Senhor os abençoe e guarde e que nos dê uma outra oportunidade de estarmos juntos, tá bem? Um beijão meu e da Joyce, que o Senhor os guarde e abençoe. Olá a todos, espero que tenham gostado desta partilha do Rubinho. Rubinho, nosso amigo da nossa casa, é sempre um prazer o ter connosco. Obrigado por teres assistido a esta partilha. Este domingo também
quero que deixar também esta mão amiga. Se tu sentes da parte de Deus, se sentiste tocado por esta partilha, por esta mensagem e queres conhecer mais Deus, contacta-nos pelos nossos canais, e estaremos ao teu dispor para cuidar de ti, para te ajudar. Também quero fazer um pequeno anúncio a todos também que nos têm perguntado em relação aos cultos presenciais. Nós ainda não temos em condições de os iniciar porque a nossa comunidade não tem um espaço próprio. Nós estamos dependentes também de espaços alugados. E nesta fase ainda em que ainda há algumas regras em vigor devido à pandemia, então estamos um pouco limitados nesse acesso. Também neste mês, também neste período, é um período de férias e também estamos a deixar também a nossa comunidade também aproveitar este tempo em família, e acreditamos que a partir de setembro já teremos novidades das nossas atividades e novidades que vêm para aí, e Deus tem o melhor, acreditamos. Então fica atento. No entanto, se queres conhecer mais sobre nós, contacta-nos e estaremos ao teu dispor. Deus te abençoe, tenha uma ótima semana e obrigado por assistir à nossa reunião online. Deus te abençoe.